afirmam que Israel está enfrentando uma ruptura interna total, não é? Total, internamente hablando, ¿no? Vamos aos detalhes do que está acontecendo. Mas já se fala na dissolução do parlamento de Israel, e isso aconteceu com a coalizão de Benjamin Netanyahu. E aqui já falam sobre quais serão os próximos movimentos que vão acontecer, o que vai se mover ali. A coalizão do governo em Israel deu uma guinada radical, isso ao ser apresentado como um projeto para dissolver o parlamento. Lá eles chamam de Neset. Em Israel se chama Neset. A ideia é convocar eleições antecipadas. E essa é uma iniciativa que foi impulsionada diretamente pelo partido Likud de Benjamin Netanyahu, buscando tomar o controle do calendário eleitoral antes de perder o poder. A ruptura é fundamental. Essa ruptura é fundamental, mas importantíssima para a guerra no Irã, para o que acontece com o Líbano, para o que acontece com Gaza. Tá? Para muitas outras coisas. A ruptura ocorre com os partidos ultra-ortodoxos que retiraram o apoio após acusarem Netanyahu de impedir acordos fundamentais. O ponto de ruptura foi a promessa não cumprida de isentar do serviço militar os estudantes religiosos, uma demanda central para esses grupos. Vejam, os grupos ortodoxos não querem fazer o serviço militar. Vejam, eles não pagam impostos. Eles não fazem serviço militar. Eles não vão para escolas como os outros. Quer dizer, eles têm escolas próprias. Então, fala-se de uma educação baixa porque é uma educação, digamos, muito alta no nível religioso, mas muito baixa em ciência, matemática, nisso, naquilo. Ou seja, então eles não podem aspirar a ser grandes engenheiros, inventores, etc., etc., porque estão focados na religião. O problema é que eles são os que têm mais filhos, mas eles não querem ir para as guerras. Nem a qualquer tipo de serviço militar, nem pagar impostos. Então, o que muitos israelenses estão fazendo é o seguinte: os que estudaram, os que são engenheiros, esse pessoal. Eles estão indo para os Estados Unidos, estão indo para a Inglaterra, estão indo para o México, estão indo para onde tiverem oportunidade de trabalho. E levam toda a sua família, se tiverem. Porque muitos preferem não ter família, pois pensam, para que ter filho? Ele vai para a guerra se ele tem que fazer o serviço militar e os outros não. Então as pessoas que não são ortodoxas, que não são, digamos, desses grupos, eles estão muito descontentes. Hay un problema gravísimo. Então é gravíssimo do ponto de vista de como as coisas são geridas em Israel. O povo disse, já basta. Todos precisam pagar impostos e servir ao exército. Quanto aos militares, ou vale para todos ou não vale para ninguém. Netanyahu prometeu, não se preocupem, nunca precisarão ir para a guerra nem nada disso. Então, com isso, ele se mantinha no poder e mandava os outros para a guerra. Eles o mantêm. E os outros acabam ficando. No meio do conflito, basicamente. Esse é o ponto de ruptura. Os líderes religiosos influenciam. Eles declararam que não confiam mais em Netanyahu, aumentando a pressão política. A coalizão ficou tão enfraquecida que não conseguiu garantir uma maioria parlamentar, sendo obrigada a retirar projetos importantes da votação. Netanyahu, obviamente, é muito destrutivo e agiu rapidamente para se antecipar à oposição, que já preparava sua própria proposta para dissolver o parlamento. Ou seja, ou era Netanyahu quem dissolvia, ou era a oposição a Netanyahu que dissolvia. Mas o parlamento seria dissolvido, isso é fato. É um momento em que o parlamento foi dissolvido. Não é como talvez alguns possam imaginar que eles ficaram sem esse poder. Ou seja, temporariamente eles ficam sem esse poder, mas para competir, certo? Para competir entre eles e voltar a formar o governo, basicamente. O cálculo é quem tem mais a seu favor, certo? Ganhar tempo, não é? Também é outro cálculo. E enquanto isso, agora ele vai tentar mostrar conquistas, não é? Dizer, olhem o que conseguimos aqui, olhem o que conseguimos ali. E tudo isso tentando convencer um grupo ou outro. De que votem nele, não de que o incluam como parte do governo. Netanyahu chega a essa possível eleição em situação delicada
pois enfrenta julgamento por corrupção. Recentemente, ele passou por uma cirurgia para tratar um câncer e ainda enfrenta a guerra com ela. Então, são três coisas muito diferentes, três coisas que influenciam muito na decisão daqueles que vão apoiar ou não Netanyahu. Apesar do desgaste político, Netanyahu confirma que vai tentar se manter no poder. Ele calcula que tem popularidade suficiente para se manter lá e já está antecipando que será feita uma campanha altamente polarizadora. Ou seja, eles vão apostar na polarização máxima para conseguir se manter no poder, não é? É isso que causa uma ruptura, inclusive dentro da própria população, entre os que apoiam, os que não apoiam e assim por diante. Ou seja, mas agora há um choque, há uma ruptura total, digamos, porque já não existe um ponto de acordo, não existe um meio termo. Ou você é contra ou você é a favor, basicamente. E isso vai ser interessante observar qual é a proposta dos outros. Observar, sobre todo porque influyen. Porque influenciam muito em uma guerra que afeta todo o planeta. Então, claro que é válido, acho que é válido se interessar pelo assunto e ficar atento ao que vai acontecer, porque isso vai influenciar. Se vai haver mais inflação, se as coisas vão se acalmar. E essa crise energética que estamos vivendo não se transforma em um colapso energético e esse tipo de coisa, porque no final é para isso que tudo aponta agora, para um potencial colapso energético, se isso continuar assim. Como você tem estado, Gabriel MT Eric? Abraço para toda a comunidade, sem e si, como estão? Muito bem. Saudações, tudo bem? Olhem, prestem atenção em outro assunto também que me chama muito a atenção. Fíjense, otro asunto también que me lleva. Atenção ao que ocorre no Irã e em Israel em relação ao Irã. Me fale sobre o Irã. Segundo relatou o próprio Israel Katz, ele disse isso há alguns dias. Eles já estão prontos para a operação. Além de estarem prontos, já foi observado e comentado aqui. Dentro do Iraque haveria uma suposta base militar, mais do que uma base, seria como? Bem, vamos chamar de base, mas não é uma base de fato, porque não é oficial, né? Como tal, né? Vamos tirar isso, porque ali é onde está o rio Eufrates. Mas agora não estamos falando disso. Então vamos tirar isso, eliminamos a medição e tiramos esse pontinho vermelho para não nos confundirmos. Pronto. Entonces, dentro del norte. Ali, no norte do Iraque, nessa região, foi detectado um movimento de um grupo aparentemente de inteligência militar israelense, que estava preparando operações para realizá-las contra o Irã em algum momento, né? Ou seja, possivelmente sabotagens ou algo do tipo. Mas eles foram descobertos, aparentemente, e então, nesse momento, tiveram que sair dali. Não fica claro o que aconteceu exatamente, ou seja, fala-se de um vazamento, fala-se de um pastor que supostamente deu informações de que os viu operando ali. Mas a questão é que dentro do Iraque eles estão movimentando fortemente a inteligência militar israelense para operar e aparentemente já estariam prontos para a próxima fase do conflito. A fase bem. Se vocês viram o relatório anterior e se têm acompanhado os relatórios desta semana, o que pelo menos para mim parece é que o conflito continua. Até agora, pelo menos até agora, não vejo um sinal claro sobre a questão da visita de Trump à China. Vai trazer um resultado rápido, caso haja algum sinal. Bom, algum sinal vamos ver, isso seria... Há pouco foi anunciado, mas esse é um tema que teria que... Ou seja, embora o fato esteja confirmado, a notícia não confirma o movimento. A que me refiro? Vejam, os iranianos já teriam dito oficialmente que os chineses, todos os navios chineses vão poder passar pelo Estreito de Hormuz. Todos. Então é uma boa notícia para a China, pois agora poderá escoar todo o petróleo sem problemas. O problema é que a China depende. Sim, ok, ela tem uma dependência do Irã, mas é só um pedacinho. A China compra do Kuwait, do Bahrein, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita. Com todos eles tem negócios, e grandes. Então a China diz para o Irã: olha, tudo bem que você me permita vender, mas você também vai deixar passar os navios dos Emirados, porque se for assim,
a China vai sair como a vencedora de toda essa história. Pelo menos até agora, a China poderia tirar todo o petróleo que quisesse, enquanto outros países não. Eu duvido muito que essa vá ser a solução. Sinceramente, não acredito nisso, porque, para começar, só beneficia um. Bom, há dois, ao Irã e à China, e, em todo caso, aos países que permitirem vender para a China. Bom, mas se for assim, se for exatamente assim, então a China ficaria na posição mais forte de todas, não é? Porque nem a Europa, nem mais ninguém poderia ter o acesso que a China teria à região, e deixaria um Irã totalmente fortalecido na área que ele controla, e ele decide quando sim e quando não. Então esse também é um ponto que precisa ser levado em consideração. Também tem outra questão que me parece super importante, vamos lá. Há pouco, em outra transmissão, mencionei que já preparava o relatório sobre as ações dos países do Golfo. Porque os países do Golfo, em sua totalidade, estão se preparando. E, bom, na verdade, não estão só se preparando, já estão tomando ações militares contra o Irã. Eles já estão entrando em ação, não estão mais apenas observando e se defendendo, mas estão realizando ataques secretos contra o Irã. O tabuleiro mudou por causa deles, pois perceberam que sua posição era muito fraca. Eles se sentem poderosos porque, de fato, são uma potência energética mundial e, juntos, representam uma megapotência que detém 1/5 do gás e 1/5 do petróleo do mundo. Ou seja, vamos lá, eles representam uma força importante. Eles não se veem como súditos dos iranianos nem nada disso, certo? Então, bem, de acordo com o que o Wall Street Journal está reportando agora mesmo, Reuters e outros veículos internacionais dizem que a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos já fazem bombardeios secretos contra o Irã. Vocês lembram que sempre ouvimos: hoje teve explosão em algum lugar, em tal ilha ocorreram várias explosões, em tal base houve explosões. Agora eles já têm nome e sobrenome. Sabíamos que os Emirados Árabes Unidos já tinham feito isso. Ou seja, algumas operações eram deles. Israel não tinha essas operações. Os Estados Unidos também não. E todo mundo diz quem é. A Arábia Saudita também faz operações e há suspeitas ainda não confirmadas sobre o Kuwait. Bahrein e Catar ainda não se sabe nada sobre eles. Qual é a deles? Mas os objetivos estratégicos e as ações dos países do Golfo já estão em pleno funcionamento. Seria a primeira vez que esses países já estão, digamos de maneira mais clara, atacando os iranianos. Por isso eu insisto que vejo difícil que a guerra termine, porque eles, os países do Golfo, não querem ficar abaixo do Irã, não querem ficar pior do que começaram, obviamente. Trabalhariam para eles daqui para frente se continuar assim. Os analistas já detectaram imagens de caças Mirage e drones Wing Long usados pelos Emirados sobre o território iraniano, ou seja, já estão observando, inclusive, aviões, jatos. Ou seja, não é qualquer coisa. Também, bom, pelo que se sabe, teria sido lançada nessas últimas ofensivas uma operação interna, uma operação do Irã, para dentro dos Emirados, como comentamos na transmissão anterior. Ou seja, eles vão e entram na costa. Bom, não à costa, mas ao território, digamos, do mar que corresponde aos Emirados e levam um navio que está lá. Eles pegam e levam sem problema. Não é. O Irã não confirmou, não disse isso. Temos essa informação, mas eles costumam se pronunciar, não escondem. Normalmente avisam se aconteceu algo. Ou seja, eles justificam ali, inventam alguma coisa e dizem que legalmente é assim por isso, por aquilo outro. É em território dos Emirados. Então, não haveria uma justificativa viável para que eles voem, levem ou roubem um avião, um navio. Que não é deles, mas basicamente se ainda estivesse em território iraniano, você diria, bom, pode ser que eles tenham certos direitos, porque talvez entraram demais lá e estão achando que pode ser um sabotador, sabotadores ou algo assim. Não foi justificado. O que está acontecendo é que os países do Golfo estão se alinhando, não necessariamente para ficar do lado dos Estados Unidos, porque acho que não é bem por aí, mas sim
que estão se alinhando no conflito junto com os Estados Unidos e, em todo caso, talvez até com Israel. Por uma razão simples: o inimigo é o mesmo. Exatamente o mesmo. Nada mais que aqueles que eles mais podem prejudicar são eles mesmos. Na verdade, é o que vimos na guerra. No fim, Israel está mais distante e experiente em repelir ataques. E esses países estão muito expostos com defesas bem inferiores às de Israel. Então eles estão expostos demais e com pouca experiência de guerra. Então, bom, é assim que está, né? De acordo com o que o Irã está fazendo, eles dizem que esses países, ou seja, e os iranianos dizem que esses países estão atuando como parceiros ativos da agressão dos Estados Unidos e de Israel. Ou seja, eles são acusados de já participarem abertamente da guerra. E dizem que depois foram os mais atacados. Como? Como esperavam que não fizesse nada, né? A questão é que me chama a atenção. Outro ponto é, vocês percebem que, diferente de quando a guerra estava ativa, já não estão sendo observados múltiplos ataques às refinarias, hotéis. Tudo isso não está acontecendo. O que está acontecendo são coisas como o roubo de um navio, coisas desse tipo, ou estão perdendo a capacidade, ou estão segurando, ou o que está acontecendo, né? Dando o que está passando, não? É uma guerra híbrida. Dizem que não atacam, mas atacam, certo? Isso também, ou seja, que atacam de uma maneira diferente, por assim dizer, né? Pode ser, pode ser. Vamos abordar outros assuntos importantes. Vejam só o que aconteceu lá no Irã, um momento de despedida, de dizer adeus. Boa sorte, né, de se despedir dos jogadores da seleção do Irã. Surgem imagens nas redes sociais onde se vê como os iranianos estariam mostrando apoio à sua seleção. Tinha de tudo, tinha gente que gritava coisas bem fortes contra os Estados Unidos, contra Israel, ou seja, politizando um pouco a situação. Mas a maioria das pessoas estava apenas cumprimentando e desejando sorte. Sim, sorte no fim das contas, porque o Irã conquistou a vaga no futebol e garantiu o direito de ir à Copa do Mundo, não é? Ganó el lugar de ir Então, nesse sentido, o esporte fala por si só, não é? Quanto tempo eles vão ficar lá na Copa do Mundo? Se eles forem, como vão se sair? Se vão se sair bem, se vão se sair mal. Bom, isso a gente vai ver. Mas, bom, o pessoal está lá torcendo por eles, alguns estão politizados, outros não. Tem de tudo um pouco, mas a agência que publica essas imagens é a agência controlada pelo regime iraniano. Eles acrescentam o toque político e geopolítico, entre outros. y todo lo que tú quieras. Na realidade, sinceramente, eu vejo que, bom, no final, o futebol é uma coisa, a guerra é outra, ou seja, não deveria se misturar. Acho que esse detalhe não, mas é assim que está e será interessante, pois certamente haverá símbolos políticos. Faltam 28 dias. Faltam 28 dias para começar a Copa do Mundo. Não, é dia 11 de junho aqui na cidade. Bom, eu estou em Monterrey, mas vai acontecer na cidade do México. Na inauguração, a final é em Seattle, se não me engano. Nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos, lá em cima da Califórnia, não para o leste. Para o leste, para essa região dos Estados Unidos. Vai ser super interessante ver. Tomara que seja um evento bonito e que não fique intenso. Muita gente ainda aposta que a Copa do Mundo não vai acontecer. Vejam, ou seja, existe esse nervosismo e esse é mais um elemento que talvez a gente veja se acalmar um pouco nessas semanas ou nesses dias que antecedem a Copa do Mundo e todo esse assunto, né? Bom, vamos para outros assuntos importantes. Como vocês têm passado? Como vocês estão? Muito obrigado, aliás, por nos acompanharem esse tempinho. Um abraço para o meu xará, José Zarate. O que você acha, José? Vai ter Copa do Mundo? Não. Se vai ter, não. Se vai ter a essa altura, vai ter de qualquer jeito, né? Não tem outro jeito. Aurora, como você tem estado, Aurora? Saudações. Muito bem. Aqui já começa a se sentir mais ou menos o clima de Copa do Mundo, não é o que a gente esperaria. Isso começa a acontecer.
Diz: como você está? Muito obrigado pelo comentário, sempre Gabriel aqui atento. Aurora Ortiz, como você tem estado? Muito obrigado a todos que apoiam com uma gorjeta aqui para o canal. Agora sim, esse apoio é super importante. Saibam que, bom, é essencial para que o canal possa estar aqui todos os dias, né? E esse apoio, essa gorjeta que vocês dão, é essencial para nós, né? Para conseguir chegar ao fim do mês e poder estar aqui todos os dias, pagando as coisas que precisam ser pagas. Porque isso é um montão para poder estar atentos e informando todos os dias, agora sim, em tempo real, de como as coisas vão acontecendo, né? Agradeço muito todo esse apoio. Um grande abraço também para toda a comunidade que nos assiste depois, porque eu sei que muitos não podem estar ao vivo. Vamos ver, diz Aurélio, faz uma pergunta. Você já comentou sobre a reunião dos BRICS na Índia, Rússia, Irã, enquanto isso entretinham o Trump. Diz Aurélio. Aurélio, como você tem estado, Aurélio? Muito boa noite, um grande abraço. Olha, o BRICS está colapsado. Quem acha que o BRICS serve para alguma coisa não serve para nada, absolutamente nada. Eu te digo, olha, o que se vê é que cada vez há mais aliança entre a Índia e os Estados Unidos. E a Índia é o BRICS. Sem a Índia, o BRICS não existe. Não. E agora existe uma aliança enorme, histórica com os Estados Unidos. Mas é enorme. E depois, por outro lado, a China. O que está acontecendo com a China? Não está entretendo, está fazendo uma enorme reviravolta geopolítica. É isso, esta é a nova ordem. China, Estados Unidos, nova ordem. Vladimir Putin viajará para a China nos próximos dias. Vladimir Putin está com muito medo. Ele não sabe nem o que vai fazer, nem como vai fazer. Porque, a Rússia apostou em ficar realmente totalmente contra os Estados Unidos. Já a China aposta no contrário. A China aposta exatamente no oposto. Ela aposta nos Estados Unidos. Olhem, eles acabaram de anunciar 200 Boeing que vão comprar. Comprar 200 Boeing dos Estados Unidos não é só o fato de comprá-los. É que agora suas companhias aéreas dependem dos suprimentos dos Estados Unidos. E a única maneira de tê-los é se dar bem com eles. O que fizeram nessa compra? Dizem que a China já vende a dívida dos Estados Unidos, mas não é verdade. 1/5 da dívida dos Estados Unidos está agora com a China. Ela está cheia de dólares. Então eles entenderam as coisas de forma muito diferente, né? Muy distintas, ¿verdad? Eles. Ou seja, você diz, olha, eu me separo e deixo de influenciar os Estados Unidos, mas também perco. O que torna a China forte, o que torna a China forte. O que a torna forte são os Estados Unidos. Paradoxalmente, ou seja, 90% do que os sustenta é do que o mundo compra deles. E quem é o mundo em termos de compra e consumo? Quem é? Não é o México, muito menos a Rússia, o Brasil também não. De qualquer forma, são os Estados Unidos e a Europa. Eles são os que consomem, eles são os que realmente compram. E cada coisinha que compramos, se você for olhar esse controlezinho, essa chavinha, esse controle, tudo feito na China, mas pode ser da Malásia ou outro lugar, geralmente é da China. Então eles precisam que a população consuma e querem convencer a sua população. Olha, comprem produtos daqui e os chineses não gostam. Quer dizer, os chineses compram o produto, eles compram, mas não vão trocá-lo. Ou seja, eles não vão trocar por nada até que o mousezinho esteja acabado. E só quando estiver acabando. Eles são muito econômicos. E isso é bom, né? Ou seja, é uma boa prática. Eu acho uma boa prática. Mas para a China não é conveniente. Ela quer consumo precisa disso. Então, para a China, o BRICS ele sempre vai ser como uma segunda opção. Ou seja, como se fosse a opção para puzila. Claro, a narrativa. Se você for para os lugares, essa narrativa super assim, pró-Putin e tudo mais, vai ser como se o BRICS fosse o máximo. Se alguém quiser acreditar, tudo bem. Respeito, mas não é assim. Isso é uma falácia, totalmente. O que é verdade é que vão funcionar. Pois é verdade, como é fazer intercâmbios comerciais muito limitados, né? E muito opostos entre eles, porque no final das contas eles são rivais, né? E se comportam como rivais. Então é assim que está, né? Ou seja, é assim que está a questão. Está começando uma nova era.
É uma nova era em que aqui há duas potências que são as que basicamente vão controlar tudo. Na verdade, olhem, agora mesmo. Vamos conversar justamente sobre isso. Então, não quero me adiantar muito porque trouxe uns dados muito bons, muito interessantes sobre o tema. E excelente pergunta vinda da casa do BRICS, porque sempre esse BRICS faz barulho e cada vez tem menos força. Cada vez influencia menos, cada vez conta menos. Já está meio que desaparecendo e ainda tem alguns que não, ou é por aí. Vejo alguns assim como especialistas. De verdade, e você pensa, já nem sabem mais onde sustentar esse assunto. Mas tudo bem, eles gostam. Vamos lá, pois se a Rússia está tendo uma reviravolta inesperada, é porque estão bem preocupados com isso. Também vamos falar sobre o que está acontecendo com o antivírus, que também é um tema muito interessante, né? A investigação sobre o assunto está sendo acelerada, porque isso gerou não uma preocupação global, mas sim uma preocupação, um desafio a mais desses surtos que são ópticos. Então, bom, vamos para esse assunto. Espero vocês lá. Agora vamos ver alguns clipes, o vídeo vai rodar automaticamente. Então, é isso, vamos para lá. Vamos para lá.